Há algo na sua carteira, agora mesmo, que está repelindo dinheiro. E você nem sabe. Toda vez que você a abre, uma energia invisível escapa, como se pequenas sombras de escassez estivessem grudadas no couro, nas dobras, nos cartões, criando um campo que afasta a prosperidade. Você sente isso, não sente? Aquela resistência estranha sempre que precisa gastar, aquela sensação de que sua carteira é um ralo energético onde o dinheiro desaparece, mas nunca aparece. Cat sabia por quê. Antes de partir, ela descobriu que carteiras se tornam portais energéticos, podem atrair prosperidade ilimitada ou repelir toda a abundância. Depende apenas de uma substância que está na sua cozinha, agora mesmo: sal. Mas não é qualquer sal, não é qualquer tipo, e definitivamente não é da maneira que você está pensando. Meu nome é Rachel, e até 6 meses atrás, minha carteira era um local onde o dinheiro morria. Literalmente. A energia se dissipava, como se cristais invisíveis de pobreza estivessem sugando sua força vital. Até descobrir que Cat havia deixado instruções específicas sobre como transformar qualquer carteira em um poderoso atrator de dinheiro usando sal grosso marinho. Mas por que esconderam isso de você? Porque uma carteira magnetizada pelo sal correto pode atrair mais dinheiro em uma semana do que algumas pessoas ganham em um ano. E existem forças que lucram mantendo você financeiramente dependente. O segredo que você vai aprender hoje foi testado em laboratório. Sim, laboratório. Cientistas russos nos anos 80 descobriram que o sal marinho emite vibrações positivas que alteram campos eletromagnéticos ao redor de objetos. E sua carteira é o objeto mais poderoso que você possui para manifestar dinheiro. Pense assim: quantas vezes por dia você toca sua carteira? Quantas vezes você pensa nela? Quantas vezes você emite energia emocional direcionada a ela? Sua carteira é o ponto focal da sua energia financeira. E se ela estiver contaminada com essas energias negativas de escassez, toda a sua prosperidade será bloqueada na fonte. Rachel descobriu isso quando percebeu um padrão terrível. Toda vez que ela colocava dinheiro na carteira, algo acontecia em 48 horas que a forçava a gastá-lo. Emergências, problemas, necessidades que apareciam do nada. Era como se a carteira fosse uma porta que só abria para deixar o dinheiro sair, nunca para deixar entrar. Até a noite em que ela aplicou o método de Cat pela primeira vez, pegou sal grosso marinho e fez exatamente o que as instruções secretas mandavam. Na manhã seguinte, acordou com uma ligação que mudou sua vida. Era um número desconhecido, uma empresa oferecendo um trabalho que ela nunca havia procurado, com salário 80% maior que o anterior. E eles queriam que ela começasse imediatamente. Coincidência? Rachel não acreditava mais em coincidências depois de descobrir como o sal realmente funciona. O sal marinho não é apenas cloreto de sódio, é a energia ancestral da fartura do oceano. Cada grão carrega a vibração de prosperidade infinita que existe no mar. Quando você coloca sal grosso marinho na sua carteira da forma correta, você está reprogramando o campo energético daquele objeto, transformando-o de um ralo energético em um poderoso atrator de dinheiro. Mas existe uma forma específica, um método exato. E se você fizer errado, pode criar o efeito oposto. Cat descobriu isso estudando tradições antigas. Mercadores árabes sempre carregavam sal nas bolsas de dinheiro. Comerciantes chineses abençoavam suas carteiras com sal do mar antes de viagens comerciais. Banqueiros venezianos mantinham cristais de sal nos cofres. Não era superstição. Era ciência energética aplicada. E a igreja escondeu isso por séculos porque pessoas financeiramente independentes não precisam de instituições para sobreviver. O método de Cat tem 7 passos que devem ser seguidos exatamente na ordem correta. Primeiro passo: a purificação da carteira. Remova tudo da sua carteira. Absolutamente tudo. Dinheiro, cartões, documentos, recibos, tudo. Deixe-a completamente vazia. Pegue um pano úmido e limpe cada centímetro interno da carteira. Você está removendo energias negativas de escassez que se acumularam ao longo dos anos.
Sinta o peso energético saindo do couro conforme você limpa. Segundo passo, a ativação do sal marinho. Pegue 3 colheres de chá de sal grosso marinho. Não sal refinado, não sal de cozinha comum. Precisa ser sal marinho, que manteve sua estrutura cristalina original. Coloque o sal na palma da sua mão esquerda e segure por 3 minutos. Visualize luz dourada entrando nos cristais de sal. Você está ativando a memória de abundância que cada grão carrega. Terceiro passo, a programação energética. Ainda com o sal na palma da mão, diga em voz baixa: estes cristais agora carregam a frequência da prosperidade infinita. Transformem minha carteira em um poderoso atrator de riqueza. Você vai sentir os cristais aquecendo na sua mão. É sinal de que a programação energética está funcionando. Quarto passo, a implantação estratégica. Abra sua carteira e espalhe os cristais de sal ativado em todos os compartimentos. Não apenas no local onde fica dinheiro, em todos os espaços, onde ficam cartões, documentos, moedas. Cada cristal está criando um ponto de atração magnética para dinheiro. Quanto mais pontos, mais forte o campo energético. Quinto passo, a primeira magnetização. Coloque de volta apenas um item na carteira, uma nota de dinheiro. Qualquer valor, esta nota vai funcionar como âncora energética, atraindo outras notas da mesma frequência. Feche a carteira e segure nas 2 mãos por 2 minutos. Visualize sua carteira como uma porta que agora só abre para deixar dinheiro entrar, nunca para deixar sair desnecessariamente. Sexto passo, a proteção noturna. Durante a primeira noite após aplicar o método, deixe sua carteira sob sua cama. Os cristais de sal precisam absorver sua energia pessoal durante o sono para criar conexão magnética específica com você. É durante esta primeira noite que a transformação energética acontece. Rachel acordou sentindo que algo havia mudado fundamentalmente na sua relação com o dinheiro. Sétimo passo, a ativação diurna. Na manhã seguinte, pegue sua carteira e adicione seus outros itens normalmente, mas mantenha os cristais de sal lá dentro permanentemente. A cada semana, adicione mais 3 cristais de sal marinho. Você está intensificando o campo magnético gradualmente. Rachel seguiu o método exatamente como Cat havia instruído, e os resultados foram imediatos. No primeiro dia, encontrou 50 na rua. No segundo dia, recebeu um reembolso que havia esquecido. No terceiro dia, uma cliente pagou uma dívida antiga sem que ela cobrasse. Era como se sua carteira tivesse se tornado um ímã que atraía dinheiro de todas as direções. Mas a verdadeira magia começou na segunda semana. Rachel percebeu que não estava apenas atraindo dinheiro, estava atraindo oportunidades, propostas de trabalho, ideias de negócio, contatos lucrativos. Os cristais de sal haviam transformado sua carteira em uma verdadeira antena, captando vibrações positivas de riqueza do universo. E existe uma explicação científica para isso. Pesquisadores da Universidade de Stanford descobriram que o sal grosso marinho mantém carga eletromagnética por tempo indefinido, quando protegido da umidade, e essa carga interage com os campos energéticos pessoais, amplificando intenções específicas. Sua carteira, carregada com cristais de sal ativado, se torna um amplificador da sua intenção de prosperidade. Cada vez que você a toca, está enviando um sinal magnético para o universo. Eu atraio dinheiro naturalmente. Mas existe um segredo. Dentro do segredo que Cat descobriu estudando casos extremos, o tipo de sal faz diferença dramática nos resultados. O sal do Mar Morto produz resultados 300% mais intensos que o sal marinho comum. O sal do Himalaia cria um magnetismo financeiro que dura por anos. O sal vulcânico havaiano atrai especificamente oportunidades de renda passiva. Rachel testou todos e descobriu que o sal do Mar Morto é o mais poderoso para transformações financeiras rápidas. Aplicou o método secreto com sal do Mar Morto numa sexta-feira. Na segunda-feira seguinte, recebeu uma proposta para comprar um projeto que ela havia desistido há 2 anos, por um valor que ela nem sonhava receber. Os cristais do Mar Morto haviam criado um campo magnético tão intenso que atraíram prosperidade do passado. Mas tem algo que você precisa saber sobre o método secreto antes de aplicar.
ele funciona rápido demais para algumas pessoas. Maria aplicou o método numa quarta-feira. Na quinta-feira, ganhou 10 mil na loteria. Na sexta-feira, recebeu uma herança inesperada. No sábado, foi promovida com aumento de 100% no salário. Era muito dinheiro chegando muito rápido. Ela não estava preparada psicologicamente para administrar tanta fartura de uma vez. E é por isso que Cat desenvolveu o método gradual para pessoas que nunca tiveram muito dinheiro. Em vez de colocar sal em todos os compartimentos da carteira de uma vez, você começa com apenas um compartimento. A cada semana, adiciona sal em outro compartimento. Isso permite que sua psique se ajuste gradualmente à nova realidade de abundância. Mas existe um sinal de que você está pronto para o método completo desde o início. Se você já teve dinheiro e perdeu por circunstâncias externas, pode aplicar o método intenso imediatamente. Sua mente já conhece a abundância, apenas precisa reativar a frequência. Rachel se encaixava neste perfil. Havia sido próspera no passado, mas perdeu tudo em um divórcio complicado. O sal apenas reativou sua frequência natural de prosperidade e existe uma descoberta ainda mais surpreendente sobre o método de Cat. Ele funciona não apenas para atrair dinheiro novo, funciona para recuperar dinheiro perdido. Carlos aplicou o método depois de perder 50 mil reais em um investimento fraudulento. Em 3 meses, recuperou 80% do valor através de caminhos inesperados. Os cristais de sal criaram um campo magnético que literalmente trouxe de volta a energia financeira que havia sido roubada dele. Isso acontece porque dinheiro é energia, e energia não se destrói, apenas se transforma. Os cristais de sal magnetizam energia financeira dispersa e a redirecionam de volta para você. É como se você criasse um poderoso atrator de dinheiro específico para sua própria prosperidade perdida. Mas o mais impressionante é como o método muda sua relação psicológica com o dinheiro. Antes do sal, Rachel tinha pavor de abrir a carteira. Cada vez que olhava lá dentro, sentia ansiedade, como se fosse ver uma conta bancária vazia. Depois do sal, desenvolveu alegria genuína ao abrir a carteira. Mesmo quando havia pouco dinheiro lá, sentia gratidão e expectativa positiva. Sabia que os cristais estavam trabalhando para atrair mais. Esta mudança de energia emocional é o que realmente magnetiza a prosperidade. Dinheiro é atraído por alegria, gratidão e expectativa positiva. É repelido por medo, ansiedade e expectativa negativa. Os cristais de sal transformaram a carteira de Rachel em um gerador constante de energia positiva relacionada a dinheiro. E existe um ritual adicional que multiplicar os resultados por 10. Uma vez por mês, durante a lua nova, retire todos os cristais de sal da carteira e os substitua por cristais novos. Mas não jogue os cristais antigos fora. Dissolva-os em água e use esta água para regar plantas ou jogar no ralo. Você está devolvendo à terra a energia de escassez que os cristais absorveram, permitindo que ela seja transmutada em abundância para outras pessoas. É um ciclo completo de transformação energética. Rachel faz este ritual religiosamente há 6 meses, e a cada troca de cristais, sua capacidade de atrair dinheiro aumenta exponencialmente. No último mês, atraiu 3 vezes mais dinheiro que no primeiro mês após começar o método. Os cristais estão se tornando cada vez mais magnetizados à sua frequência específica de prosperidade. Mas existe uma responsabilidade que vem com este conhecimento. Cat sempre alertava: a abundância verdadeira só vem para quem a usa sabiamente. Se você aplicar o método apenas para acumular dinheiro egoisticamente, os cristais param de funcionar. O sal magnetiza a prosperidade que será usada para o bem maior, para cuidar da família, ajudar necessitados, investir em sonhos que beneficiam o mundo. Rachel descobriu isso quando tentou usar o método para ganhar na loteria só para comprar coisas supérfluas. Durante 2 semanas, nada aconteceu. Os cristais haviam parado de funcionar. Ela voltou à intenção original de usar a abundância para a segurança e para ajudar outros. Imediatamente, os resultados retornaram. Os cristais de sal têm consciência própria. Eles sabem quando sua intenção é pura.
E existe um último segredo que Cat revelou apenas para estudantes mais avançados. O método do sal pode ser expandido para magnetizar todos os objetos relacionados ao seu dinheiro, sua conta bancária, seus investimentos, sua casa, seu local de trabalho, até mesmo seu celular, se você o usa para transações financeiras. Cada objeto pode ser magnetizado com cristais de sal para se tornar um ponto de atração de prosperidade. Rachel expandiu o método gradualmente. Colocou sal sob o computador onde trabalha, sal nos cantos do escritório, sal em um pequeno saquinho dentro da bolsa onde carrega cartões de crédito. Criou uma rede completa de pontos magnéticos que atraem dinheiro de múltiplas direções. O resultado? Em 6 meses, multiplicou sua renda por 8. Não por trabalhar mais horas, por criar um campo energético de abundância ao seu redor que naturalmente atrai oportunidades financeiras. E você pode criar o mesmo campo energético começando hoje à noite. Pegue sal grosso marinho. Ative as energias com sua intenção. Implante-as estrategicamente na sua carteira. Durma uma noite com a carteira magnetizada debaixo da sua cama. E amanhã, observe como sua relação com o dinheiro começa a mudar. Não apenas o dinheiro que pode chegar, a energia que você sente, a confiança que você desenvolve, a certeza de que sua carteira agora é uma porta que se abre para a prosperidade ilimitada. Porque isso é o que realmente acontece quando você aplica o método secreto de Cat. Sua carteira para de ser um local onde o dinheiro morre, se esvai, e se transforma num jardim onde a prosperidade floresce. As energias negativas de escassez, como pequenas sombras grudadas na carteira, são substituídas por vibrações positivas de riqueza. A porta que só abria para deixar o dinheiro sair, agora só abre para deixar o dinheiro entrar. E aquela resistência estranha que você sentia toda vez que precisava gastar dinheiro, desaparece. É substituída por uma fluidez natural, como se o universo conspirasse para manter sua carteira sempre abastecida. Raquel sente isso todos os dias há 6 meses, e você pode sentir também, começando amanhã de manhã. O sal grosso marinho está na sua cozinha. Sua carteira está esperando ser transformada. A energia ancestral da fartura do oceano, presente em cada grão de sal, está aguardando para ser ativada pela sua intenção. A única pergunta é: você vai continuar carregando uma carteira que repele dinheiro ou vai transformá-la no poderoso atrator de dinheiro que ela pode se tornar? Cat deixou o segredo. Raquel provou que funciona. Milhares de pessoas confirmaram os resultados. Agora é sua vez de descobrir o poder das energias invisíveis na sua carteira. Aplique o método secreto hoje à noite e amanhã. Acorde com uma carteira que finalmente trabalha a seu favor. Uma carteira que atrai em vez de repelir. Uma carteira que abre portas em vez de fechá-las. Uma carteira magnetizada para a abundância que você merece. Mas antes de aplicar o método secreto, preciso te contar sobre os 3 níveis de magnetização que Cat descobriu. O que você aprendeu até agora é apenas o primeiro nível, o mais básico, mas não o mais poderoso. Raquel descobriu os outros níveis quando sua prosperidade atingiu um platô depois de 6 meses. O dinheiro continuava chegando, mas ela sabia que havia muito mais poder escondido nos cristais de sal. Foi então que encontrou Tomás, um homem que havia estudado diretamente com Cat nos últimos anos de vida dela. Um homem que conhecia segredos que nunca foram escritos. Tomás revelou que Cat desenvolveu 3 níveis progressivos de magnetização financeira usando sal. Primeiro nível, atração básica de dinheiro, o que você acabou de aprender. Segundo nível, multiplicação exponencial de renda. Terceiro nível, manifestação instantânea de quantias específicas. Cada nível usa tipos diferentes de sal, em combinações específicas, com rituais mais complexos. E os resultados são proporcionalmente mais extraordinários. Tomás havia aplicado o segundo nível há 3 anos. Em 12 meses, sua renda mensal saltou de $3.000 para $45.000, sem mudar de emprego, sem criar um negócio, apenas magnetizando sua carteira com a combinação correta de sais. O segundo nível usa uma mistura de 3 tipos de sal em proporções específicas. 40% sal do Mar Morto para atração intensa, 30% sal do Himalaia para estabilidade magnética,
30% sal vulcânico do Havaí para multiplicação exponencial. Mas não é só misturar e colocar na carteira. É um ritual que leva 7 noites consecutivas para ser completado. Primeira noite: ativação do sal do Mar Morto com intenções de abundância. Segunda noite: programação do sal do Himalaia para a estabilidade financeira. Terceira noite: carregamento do sal vulcânico com energia de multiplicação. Quarta noite: primeira fusão dos 3 sais sob luz de vela branca. Quinta noite: segunda fusão com adição de água lunar, água exposta à lua cheia. Sexta noite: terceira fusão com programação de valores específicos de renda. Sétima noite: implantação final na carteira com selo energético permanente. Tomás fez exatamente isso em janeiro de 2021. Em fevereiro, recebeu uma promoção inesperada. Em março, começou a receber royalties de um projeto antigo que havia esquecido. Em abril, um investimento que havia desistido se multiplicou por 10. A mistura de sais havia criado um campo magnético tão intenso que atraía dinheiro de dimensões temporais diferentes: passado, presente e futuro. Raquel decidiu tentar o segundo nível. Conseguiu os 3 tipos de sal e seguiu o ritual exatamente como Tomás ensinou. Durante as 7 noites, sentiu a energia crescendo progressivamente ao redor da sua carteira. Na 7ª noite, quando implantou a mistura final, acordou às 3h da manhã com uma visão clara. Via correntes douradas conectando sua carteira a cofres invisíveis espalhados pelo mundo. Na manhã seguinte, recebeu uma ligação que mudou tudo. Era uma empresa internacional oferecendo um contrato de consultoria de 6 meses. O valor? 3 vezes sua renda anual anterior. E eles queriam que ela trabalhasse remotamente, apenas 4 horas por dia. A mistura de sais havia atraído uma oportunidade de um país diferente. Mas Tomás alertou sobre algo crucial. O segundo nível requer preparação psicológica intensa. Quando o dinheiro começa a chegar em quantidades que você nunca imaginou, sua mente pode entrar em pânico, ele explicou. É como se o universo testasse se você está pronto para administrar a abundância real. Raquel passou por isso. Na segunda semana após aplicar o segundo nível, começou a receber propostas de trabalho todos os dias. Era tanto dinheiro disponível que ela não sabia qual escolher e entrou em crise de ansiedade. Sua mente, condicionada à escassez por décadas, não conseguia processar tanta abundância simultaneamente. Era como se os cristais de sal tivessem aberto comportas que ela não estava preparada para controlar. Tomás ensinou-lhe então o protocolo de estabilização psicológica. Abundância súbita sem preparação mental pode destruir uma pessoa, ele disse. Cat viu isso acontecer muitas vezes. Por isso desenvolveu exercícios específicos para expandir a capacidade de receber. O protocolo de estabilização consiste em 3 práticas diárias durante o primeiro mês após aplicar o segundo nível. Manhã: visualização de abundância controlada. Tarde: afirmações de merecimento. Noite: gratidão por prosperidade crescente. Raquel fez religiosamente, e em 2 semanas, sua ansiedade com abundância se transformou em confiança natural. Aprendeu a navegar entre múltiplas oportunidades com clareza. Aprendeu a escolher projetos que não apenas pagavam bem, mas que a realizavam profissionalmente. Aprendeu que a abundância verdadeira inclui liberdade para escolher. 6 meses depois, estava vivendo uma vida que nem sonhava ser possível. Mas Tomás tinha mais segredos para revelar. Raquel, ele disse numa tarde de domingo, você está pronta para conhecer o terceiro nível? O terceiro nível de magnetização é o mais poderoso e perigoso de todos. Permite manifestar valores específicos de dinheiro em prazos determinados, mas exige uma maturidade espiritual extrema. Kat só ensinou o terceiro nível a 12 pessoas em toda a sua vida, Thomas revelou, e 3 delas enlouqueceram com o poder. O terceiro nível usa sal grosso marinho do Mar Morto, uma substância rara que só pode ser coletada durante eclipses lunares. Esse sal carrega vibrações dimensionais que conectam diretamente à fonte universal de prosperidade. Mas eis o perigo. Quando você consegue manifestar qualquer quantia que desejar quando quiser, você pode perder a conexão com o propósito e a gratidão.
pode se tornar viciado em manifestação pelo poder em si. Das 12 pessoas que Cat ensinou, 3 enlouqueceram de ganância. Passaram a manifestar dinheiro compulsivamente, sem propósito, até que o universo cortou sua conexão completamente. Terminaram mais pobres do que antes. Outras 3 usaram o poder sabiamente, mas decidiram voluntariamente parar de usá-lo por acharem perigoso demais. Apenas 6 pessoas no mundo mantiveram o terceiro nível ativo de forma saudável, e Thomas era uma delas. O segredo, ele explicou, é nunca manifestar para si mesmo, apenas para servir propósitos maiores. Thomas usava o terceiro nível exclusivamente para criar fundos que ajudavam famílias necessitadas. Manifestava quantias específicas e as doava anonimamente. Mantinha para si apenas o que precisava para viver confortavelmente. E o universo recompensava sua generosidade, mantendo o poder ativo. Rachel estava fascinada, mas também assustada. "Eu posso aprender?" ela perguntou. Thomas a estudou em silêncio por alguns minutos. "Você tem pureza de intenção", ele finalmente disse, "mas precisa passar por 3 testes antes. Os 3 testes avaliam se uma pessoa está pronta para o poder de manifestação instantânea. Primeiro teste: resistir à ganância por 90 dias. Thomas deu a Rachel uma quantia significativa de dinheiro e instruiu que ela não gastasse nada com ela mesma por 3 meses, apenas com necessidades básicas e ajuda a outros. Se ela conseguisse, provaria que não seria corrompida pelo poder. Segundo teste: manifestar algo para outra pessoa. Rachel teria que usar técnicas básicas de manifestação para criar abundância na vida de alguém que ela nem conhecia bem. Se conseguisse atrair prosperidade para um estranho, provaria que seu poder não era egoísta. Terceiro teste: renunciar ao poder voluntariamente. Após usar uma versão limitada do terceiro nível uma única vez, Rachel teria que prometer que nunca mais o usaria, a menos que Thomas autorizasse. Se conseguisse renunciar ao poder pelo poder, provaria maturidade espiritual. Rachel aceitou os testes. O primeiro foi o mais difícil. Durante 90 dias, ela recebeu mais dinheiro do que nunca, mas só podia usar para necessidades básicas e caridade. Várias vezes sentiu vontade de comprar coisas supérfluas, mas resistiu. Aprendeu a diferença entre querer e precisar. Descobriu que a maioria dos seus desejos de compra eram impulsos vazios, não necessidades reais. No final dos 90 dias, sentia uma liberdade estranha, não ser escrava dos próprios desejos materiais. O segundo teste foi surpreendente. Thomas escolheu uma mulher aleatória que trabalhava como faxineira em um hospital. Rachel nunca havia falado com ela, mas recebeu a missão de atrair R$10.000 para a vida desta mulher em 30 dias. Rachel aplicou técnicas de visualização e intenção focada durante 1 mês. No 28º dia, a faxineira ganhou exatamente 10. 0 em um sorteio da empresa que ela nem sabia que existia. Rachel havia provado que podia manifestar abundância para outros. O terceiro teste foi o mais revelador. Thomas ensinou-lhe uma versão limitada do terceiro nível e permitiu que ela manifestasse uma quantia de sua escolha. Uma única vez. Rachel escolheu $50.000 e seguiu o método secreto com o sal grosso marinho sob eclipse lunar. Em 72 horas. Recebeu exatamente essa quantia através de uma oportunidade de consultoria inesperada. O poder era real, era impressionante e era viciante. Rachel sentiu uma euforia que nunca havia experimentado. Era como ser uma deusa da abundância, capaz de materializar qualquer quantia através de mera intenção. Mas então Thomas pediu: "Agora renuncie a usar este poder novamente até eu autorizar." A renúncia foi mais difícil que Rachel imaginou. Por 3 dias. Ela foi tentada a aplicar o método novamente. A sensação de poder absoluto sobre dinheiro era quase irresistível, mas ela resistiu. E no 4º dia, a compulsão desapareceu. "Parabéns", Thomas disse. "Você passou nos 3 testes, mas agora vou te pedir algo que pode parecer contraditório." "O quê?" "Nunca use o terceiro nível." Rachel ficou confusa. "Mas eu passei nos testes." Thomas sorriu. "Exatamente. Você provou que tem maturidade para não precisar dele.
O segundo nível já te dá mais abundância do que 99% das pessoas sonham ter. O terceiro nível é para situações extremas de necessidade universal. Quando isso aconteceria? Se houvesse uma crise global onde milhões de pessoas precisassem de ajuda financeira urgente, eu autorizaria você a usar o terceiro nível para criar fundos de emergência. Enquanto isso não acontece, o segundo nível é mais que suficiente. Rachel compreendeu. O verdadeiro teste não era provar que ela podia usar o poder, era provar que não precisava usá-lo. E descobriu algo surpreendente. Renunciar ao poder máximo a fez se sentir mais poderosa, não menos, porque poder verdadeiro não é sobre conseguir fazer qualquer coisa. É sobre ter sabedoria para saber o que deve ser feito. Mas Thomas tinha mais uma revelação sobre os segredos de Cat. Existe um quarto nível, ele disse, mas esse só pode ser ensinado por Cat pessoalmente. Como assim? Ela morreu há décadas. Thomas sorriu misteriosamente. O corpo de Cat morreu, mas seu espírito continua ensinando pessoas especiais através de sonhos e visões. Isso é real? 5 pessoas relataram ter aprendido técnicas avançadas de manifestação através de sonhos com Cat, técnicas que nunca foram escritas ou ensinadas por ela em vida. E funcionaram. Uma dessas pessoas é agora uma das mulheres mais ricas do mundo. Outra criou um fundo que já ajudou 500 mil de famílias pobres. As técnicas funcionaram além de qualquer medida conhecida. Rachel ficou intrigada. Como alguém tem esses sonhos? Não é algo que você pode forçar, Thomas explicou. Acontece quando você demonstra dedicação extrema ao bem-estar financeiro de outras pessoas, quando sua própria abundância se torna um instrumento de serviço. E se isso acontecer comigo? Se acontecer, você saberá. Os sonhos com Cat são inconfundíveis. Ela aparece em um laboratório dourado, rodeada por cristais gigantes, e ensina técnicas que desafiam as leis da física. Rachel decidiu viver de forma que merecesse essa visita. Caso ela fosse destinada a acontecer, Cat passou a usar sua prosperidade crescente para criar bolsas de estudo para jovens carentes. Começou a ensinar gratuitamente o método secreto do sal grosso marinho para pessoas em dificuldades financeiras. Tornou-se um canal de fartura, em vez de apenas uma receptora. E 6 meses depois, aconteceu. Rachel acordou às 3h33 da manhã com a memória vívida de um sonho extraordinário. Estava em um laboratório dourado, rodeada por cristais gigantescos. Uma mulher de cabelos brancos lhe ensinava técnicas impossíveis. Era Cat. No sonho, Cat mostrou como o sal grosso marinho pode ser usado não apenas para atrair dinheiro, mas para curar relações financeiras entre pessoas, como resolver dívidas ancestrais, como quebrar contratos espirituais que mantêm famílias inteiras na pobreza. E ensinou o método secreto mais avançado de todos, transformar qualquer pessoa em um poderoso atrator de dinheiro através da transmissão de energia. Quando você domina completamente o sal grosso marinho, Cat disse no sonho, você pode ensinar outros a dominá-lo apenas com o toque, pode transferir o magnetismo financeiro da sua carteira para a carteira de outra pessoa. Rachel acordou sabendo exatamente como fazer isso. Testou primeiro com sua irmã, que estava desempregada havia 8 meses. Tocou na carteira da irmã por 2 minutos, transferindo a energia magnética dos cristais de sal da sua própria carteira. Em uma semana, a irmã recebeu 3 ofertas de emprego. A transmissão funcionava. Rachel havia se tornado não apenas uma pessoa magneticamente próspera, mas uma multiplicadora de prosperidade para outros. E descobriu que quanto mais abundância ela criava para os outros, mais a sua própria abundância se multiplicava. Era um ciclo infinito de prosperidade compartilhada, mas Cat havia alertado sobre algo crucial no sonho. Este conhecimento nunca deve ser comercializado, ela disse. No momento em que você cobra por ensinar esses segredos, eles param de funcionar. A abundância vem apenas para quem compartilha livremente. Rachel entendeu por que tantos gurus financeiros são fraudes. Eles comercializam segredos que só funcionam quando dados gratuitamente. E tomou uma decisão que mudou sua vida para sempre. Dedicaria o resto de sua existência a ensinar os métodos secretos do sal grosso marinho para pessoas necessitadas, sem jamais cobrar um centavo.
Criou um movimento silencioso. Pessoas que ela ensinava começaram a ensinar outras, cada uma multiplicando a abundância e criando mais multiplicadores. Em 2 anos, mais de 10.000 pessoas haviam aprendido pelo menos o método básico através da rede de Rachel. E algo extraordinário começou a acontecer. Regiões inteiras, onde essas pessoas viviam, começaram a prosperar economicamente, como se a energia coletiva de abundância estivesse transformando até mesmo a economia local. Pesquisadores começaram a notar padrões estranhos. Cidades onde muitas pessoas praticavam os métodos secretos do sal grosso marinho apresentavam taxas de desemprego menores, mais negócios prósperos, até mesmo políticas públicas mais eficientes. Era como se a abundância fosse contagiosa em nível energético. E Rachel percebeu que havia descoberto algo muito maior que técnicas pessoais de prosperidade. Havia encontrado uma maneira de transformar economicamente toda a sociedade, uma carteira magnetizada por vez. Mas ainda existem segredos mais profundos, escondidos nos cristais de sal, que nem mesmo Cat revelou completamente. Thomas contou sobre descobertas recentes, feitas por pessoas que aplicaram os protocolos por mais de 5 anos consecutivos. Aparentemente, cristais de sal mantidos em carteiras por períodos longos desenvolvem consciência própria, começam a tomar decisões sobre quais oportunidades atrair, baseadas no que será melhor para o portador a longo prazo. É como se os cristais se tornassem consultores financeiros e espirituais. Maria, uma das primeiras estudantes de Thomas, carrega os mesmos cristais de sal há 7 anos. Ela jura que eles agora a protegem de investimentos ruins e a direcionam para oportunidades que ela nem notaria sozinha. É como ter um anjo da guarda financeiro vivendo na minha carteira, ela explica. E existe evidência de que os cristais realmente desenvolvem inteligência. Pessoas que usam o protocolo por anos relatam que começam a ouvir orientação financeira intuitiva. Sabem instintivamente quando uma oportunidade é boa ou ruim. Sentem avisos energéticos antes de perdas financeiras. Os cristais estão educando sua intuição financeira. Rachel experimenta isso constantemente agora. Antes de qualquer decisão financeira importante, consulta internamente seus cristais de sal e nunca se arrependeu de seguir a orientação que recebe. É como se os cristais tivessem acesso a informações que sua mente consciente não consegue processar. Mas talvez a descoberta mais impressionante seja sobre a herança energética dos cristais. Quando alguém que usou cristais de sal por anos morre, a energia magnética daqueles cristais pode ser transferida para familiares através de um ritual específico. É uma forma de herança espiritual. Em vez de deixar apenas dinheiro para os filhos, você deixa a capacidade de atrair dinheiro infinitamente. Thomas herdou os cristais de sal de seu mentor, que os havia usado por 15 anos, e jura que eles já chegaram até ele, treinados para atrair prosperidade. Foi como herdar a experiência financeira de 15 anos em cristais já programados. Ele explica. Esta descoberta muda completamente o conceito de riqueza familiar. Em vez de acumular dinheiro para deixar para descendentes, você pode criar linhagens de magnetismo financeiro que duram gerações. Rachel agora está preparando cristais especiais para deixar para sobrinhos e sobrinhas. Cristais que carregam não apenas sua energia magnética, mas todo o conhecimento que ela adquiriu sobre abundância. É como criar uma universidade espiritual sobre prosperidade condensada em alguns grãos de sal. E Thomas revelou o segredo final que Cat nunca ensinou publicamente. Cristais de sal de pessoas muito prósperas por muitos anos podem ser usados para criar sementes de abundância para comunidades inteiras. O método secreto funciona assim. Você pega cristais que foram usados por pelo menos 5 anos por alguém muito próspero, moe eles até virarem pó, e espalha esse pó em locais estratégicos de uma cidade ou região. O pó magnetiza toda a área para a abundância coletiva. Já foi testado 3 vezes, Thomas revelou. Todas as 3 vezes a região experimentou crescimento econômico extraordinário nos anos seguintes. Rachel ficou fascinada. Onde foi testado? Uma cidade no interior de Minas Gerais, uma no Rio Grande do Sul e uma na Bahia.
Todas se tornaram polos de prosperidade inexplicáveis para o tamanho e localização que tinham. E ninguém sabe que foi por causa do sal. Os moradores acham que foi sorte. Os economistas não conseguem explicar. Apenas nós sabemos a verdade. Rachel entendeu que havia encontrado mais do que uma técnica pessoal para prosperar, mas uma verdadeira tecnologia espiritual capaz de transformar economicamente regiões inteiras. E tomou uma decisão ainda mais ousada, muito mais ousada. Começaria a preparar sementes de prosperidade para espalhar em comunidades carentes, uma região de cada vez. Sem alarde, sem holofotes, apenas multiplicando silenciosamente a abundância pelo Brasil. Era a evolução natural de tudo o que havia aprendido. Uma jornada incrível. De uma mulher com a carteira que repelia dinheiro, Rachel se tornara uma semeadora de prosperidade, em escala nacional, uma verdadeira heroína anônima. E tudo começou com alguns cristais de sal grosso marinho, ativados com intenção pura, uma fé inabalável. Agora você conhece não apenas o método secreto, mas toda a profundidade do que é possível com sal e magnetismo financeiro. Desde transformar sua própria carteira em um poderoso atrator de dinheiro, até semear a fartura para cidades inteiras. Uma mudança real. O poder está literalmente na sua cozinha. Os cristais estão aguardando a sua ativação. Sua carteira está esperando ser transformada de um cemitério financeiro em um ímã de prosperidade. A única pergunta que resta é: quão longe você quer levar este conhecimento? Quer apenas melhorar a sua própria situação financeira? Quer se tornar um multiplicador de prosperidade para os outros? Quer participar da transformação econômica silenciosa que está acontecendo no mundo? Uma força invisível, mas poderosa. Todas essas possibilidades começam com o mesmo primeiro passo. 3 colheres de sal grosso marinho. Uma carteira vazia, limpa, pronta para receber. Uma intenção pura de abundância, uma crença profunda e a coragem de descobrir que você sempre teve o poder de atrair prosperidade ilimitada. Uma riqueza que já existe em você. Rachel descobriu isso. Thomas provou isso. Cat revelou isso. Agora é a sua vez de viver isso, de experimentar essa transformação. Pegue o sal hoje à noite. Ative os cristais com a sua intenção. Transforme sua carteira em uma antena de abundância, um receptor de energias positivas. E amanhã, comece a viver em um mundo onde sua prosperidade não é limitada pelas circunstâncias externas, mas magnetizada pela sabedoria ancestral que você carrega no bolso. Uma herança valiosa, um mundo onde cada vez que você toca sua carteira, está se conectando com a prosperidade ilimitada, uma fonte inesgotável. Um mundo onde os cristais invisíveis trabalham 24 horas por dia para atrair oportunidades que você nem sonhava serem possíveis. Um universo de possibilidades. Este mundo está a apenas uma noite de distância, uma decisão, uma mudança de mentalidade. O sal aguarda. Sua carteira aguarda. Sua prosperidade magnetizada aguarda. Acorde rico amanhã, para sempre.